É isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos. Minha vida é um caos, sua vida é um caos. A vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema, porque aqui eu trago pessoas para amenizar um pouco esse caos que habita em você. E hoje eu estou aqui, pessoal, com meu grande amigo, nada mais, nada menos que Ciro Bokerman. Ciro, se apresenta para a galera e vamos que vamos trocar essa ideia. Pet, primeiramente eu quero agradecer ao convite. Quem me conhece sabe que eu vou a pouquíssimos podcasts, porque eu gosto realmente de poder trocar aquela ideia com um nível mais elevado, né? Com um bate-papo um pouco mais profundo. Então, quero agradecer a você, primeiro pela amizade e pelo convite de estar aqui e poder levar um pouquinho de conteúdo, como eu digo no meu canal do YouTube, conteúdo com relevância para o seu público, para quem está assistindo aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Pô, não, eu que. Fala sério, eu que agradeço aqui, pô. Isso vai ser, a gente vai trocar uma ideia que vai ser tipo rave de podcast, hein? Ô, louco, vambora! Estamos aqui para isso. Ô, Ciro, só pra galera saber, então. Vamos abrir a caixa preta aqui rápido, porque vocês não sabiam, né? Tá uma galera aqui, né? Tá o Carlos, tá o Davi aqui, tá uma galera aqui. A galera não sabia que eu que controlava o podcast. Olha só, pessoal. Eles não sabiam. Achou que tinha sido. Porque aqui eu sou tipo meu irmão, é um tentáculo, vem tudo quanto é lugar aqui, meu irmão. Um polvo aqui. Eu sou multifunção aqui. Aqui eu opero, como é que é? Eu faço operação, monto. Aqui. Ô Ciro, me conta um pouquinho aí da sua história profissional, cara, porque a gente trocou uma ideia antes ali. Pois é. E aí o negócio, assim, eu falei assim, meu irmão começou no futebol, aí depois do futebol foi para vários outros esportes e hoje você tá aí como um grande treinador, uma grande referência na área de educação física como treinador. Mas conta um pouquinho pra galera, pra minha audiência conhecer um pouquinho do seu trabalho. Bom, Pet, eu comecei aos 6 anos de idade como atleta, né? Aquela coisa dos pais incentivarem o filho a uma prática de atividade física, e essa prática foi o futebol, junto com os amigos da rua, aquela coisa toda. Então comecei a jogar futebol de salão num time que tinha no entorno da vila onde eu morava. E com 7 anos, aquela coisa de você ficar, né? Não existia o bullying que nem existe hoje, né? Hoje tem a questão do bullying e tal, que é uma coisa muito séria, inclusive. Mas lá na minha época não existia bullying, há 40 anos atrás. Mas sempre tinha zoeira, né? Então, não existia o bullying. A conotação era aquilo, era selva. Você sofria o bullying, você fazia bullying, o mais forte se sucedia e você ia sobrevivendo, né? Era sobreviver na selva na época, né? E aí, com isso, falei, não, tá pequeno, tomando uns tapas todo dia. Falei, não, deixa eu fazer esse negócio de judô aí. Instituíram na minha escola judô, comecei com judô também. E aí fui paralelamente com o futebol e o judô. Juntos, depois do futebol de salão, acabei me destacando. Fui pro futebol de campo também. E aí fazia os dois, jogava handball na escola. Na escola eu joguei tudo, handball, vôlei, tudo. E tu era fera na parada toda? Cara, Pet, eu era o pereba, master em tudo. Não, eu sempre tive muita aptidão para qualquer coisa esportiva. Nunca fui no futebol eu me destacava bastante, no judô também. Mas nos outros esportes eu nunca fui assim o número 1 nem nada. Mas como eu sempre gostei muito de treinar, e sempre gostei muito de trabalhar a parte técnica, diferente dos amigos, né? Os bons dificilmente gostam de fazer isso, né? Os caras que já têm aptidão pra coisa, o cara quer ir lá e resolver. Eu, como não tinha em algumas coisas, assim, alguns esportes, eu gostava de treinar, os caras ficavam loucos. E mais do que isso, que aí vem me ajudar na carreira profissional, eu encostava no preparador físico, no treinador e ficava lá. Pra que serve isso? Por que a gente faz aquilo? Por que alonga? Por que tem que alongar? Por que tem que correr? A gente vai jogar bola? A gente vai lutar assim? Mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Então, desde moleque, eu já sabia o que eu queria ser. Desde moleque, eu sabia que eu ia querer ser treinador. A vida toda. Nunca pensei em ser outra coisa da minha vida. Embora hoje eu seja, mas eu nunca quis. Eu sempre quis ser treinador. Então, eu já me interessava pelo métier ali, né? Pelo entorno. E com isso fui. Judô, futebol, tive uma carreirinha meteórica no futebol, fiz um pezinho de meia, comprei uma academia. Não, mas tu jogou profissional, né? Enrolei profissionalmente. Enrolei profissionalmente, né? Comecei no Pequeninos do Jockey, em São Paulo, que é um time que revela muitos atletas amadores, né? Do Pequeninos do Jockey, fui pro Palmeiras, do Palmeiras eu fui pro Corinthians, do Corinthians dei uma voltinha rápida pela Europa, de 8 anos. E a partir daí voltei pro Brasil por conta de 2 lesões no tornozelo.
Fiz um pezinho de meia rápido, bem rápido, mas pezinho, não que um jogador profissional ganhe, né, nos dias de hoje, longe disso. Foi suficiente para comprar uma academia e aí começar a dar andamento na carreira profissional na área fitness, né? Que até então era mais a área esportiva. E aí, a partir daí, eu entrei na área fitness. Com academia, estando todo dia na academia, com piscina, com tudo isso, tinham atletas de triatlon lá que me motivaram a começar com triatlon. E aí, comecei com triatlon no ano de 1999, 99 para 2000, e acabei sendo 3 vezes campeão paulista de triatlon. E aí essa foi assim um pouquinho da minha carreira esportiva. E depois disso, bem mais pra frente, fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos e tal, e me apaixonei pelo golfe. Hoje eu sou atleta de golfe. Não, mas joga com frequência e... Jogo, não sei, você... Participa de campeonato de golfe? Já participei de um campeonato, fui campeão na Flórida, de estreantes. Que isso, Cirão? Não, essa eu não sabia. Essa você não sabia. Não deu tempo, era muito assunto. Não deu tempo, é muito assunto, cara. Pois é, cara. Inclusive eu fiz os meus stories, pra quem me acompanha... Eu fiz, o meu Instagram bugou nesse dia, ele bugou, Pet. Eu tinha uma média de visualizações, como todos têm no Instagram. Aí eu fiz um post de 100 stories, aqueles xizinhos, eu nem sabia disso, aqueles pontinhos que ficam lá do número de stories, só cabem 100 ali. Você sabia disso? Sim. Eu não sabia, eu sou analfabeto dessas coisas de mídia social. E aí eu fiz do golfe, dando aula de golfe. Eu fui pro campo de golfe, mostrei o que é um drive, mostrei o que é um putting, mostrei o que são os tacos todos, o golf club, porque são vários tacos que tem ali, ninguém nem sabe, né? Então mostrei o porquê dos tacos, cada taco tem a sua função e tal. E, poxa, foi um sucesso, Pet, foi um sucesso. Porque o golfe não é um esporte difundido aqui, eu sou professor, então automaticamente nós detemos um pouco de didática para poder falar sobre um assunto, né? E aí eu comecei a explicar sobre o golfe, contar a história do golfe, para que serve. E aí teve o pessoal, pô, eu não sabia que esse esporte era tão legal, pena que é tão caro no Brasil, não sei o quê, tá. E aí, como eu tinha um número X lá de visualizações, estourou o número de visualizações, no dia seguinte que não tinha mais nada sobre o golfe, o algoritmo do meu Instagram ficou doido, Pet. Aí... pirou o Instagram, né? Aí ele desregulou tudo, tive que fechar o Instagram por uma semana, mandei e-mail para eles me orientaram a sair da conta profissional, fechar por uma semana para tentar o algoritmo entrar novamente nos prumos, né? Mas sim, hoje eu sou atleta de golfe, cara. Pois é. Cirão, acho que eu tenho uns amigos que eles falam assim, caraca, Pet, você é um cara mais aleatório que eu conheço, que tu faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas agora eu conheci um bem mais aleatório que eu. No assim, esporte, cara. Pet, eu costumo dizer que no esporte eu faço tudo, já joguei todo o esquio. Esquio também. Esquio na neve, cara. 2 vezes por ano eu fico uns 15 dias esquiando, esquio bem também, assim. Então, todos os esportes que você imaginar, eu já tive curiosidade de fazer. E como eu gosto de eu tenho habilidade, né? E como eu gosto de praticar e adquirir a técnica, então eu acabo, nem longe de ser o profissional em todos eles, mas assim, eu me destaco bem. Em esporte eu me destaco bem. Eu gosto bastante, né? E hoje, assim, mas o ganha-pão, na verdade, é com a consultoria, né? Com a consultoria Ciro Bockerman. Sem dúvida. Que hoje, assim... Eu fiquei assustado quando você falou comigo, né, Ciro? Porque, assim, você falou comigo, Pet, hoje já estou perto de 900 alunos, assim, uma das maiores, se não a maior, não, uma das maiores consultorias do Brasil na área de assessoria, de treinamento. E essa assessoria, ela dá assessoria para quem? Para o atleta? É para o cara normal de academia que quer ter um programa personalizado? Para quem é especificamente teu público ali, Ciro? Basicamente qualquer pessoa que busque a atividade física como meio de vida, né, Pet? Seja por saúde, profilaxia, performance, né? O que a pessoa busca relacionado à atividade física, o anseio que ela tem, eu procuro estar próximo a ela para poder desenvolver esse trabalho. Obviamente, o prazer da minha vida sempre foi trabalhar em high performance, né? Tanto que eu me especializei muito nisso. Mas eu confesso a você que há muitos anos as pessoas pedem para que eu faça consultoria online, desde quando começou esse boom aí antes do boom, né? Daí teve o boom, para que eu faça consultoria online, e foi algo que nunca me motivou, porque eu sempre fui muito cara de campo. Eu não sei, o pouco que você me conhece, você sabe que eu sou analfabeto para essas coisas. Eu não sei mexer em computador, eu sou péssimo para mídia social, eu sou horrível e nem gosto já, tô velho para ficar entrando em mais uma coisa aí para aprender. Então,
Davi, meu grande amigo, ajuda muito em coisas técnicas assim, pergunto muito pra ele. Leandro Twin, meu irmão. Sim. Eu já Leandrão. acompanhei vários vídeos teu com o Leandro Leandrão, Twin, meu pô. irmão, cara, me ajuda Acompanho muito. já o Leandro, assim, É. o Twin já, cara, desde o iniciozinho lá, quando era pequenininho, lá no YouTube, Pois enfim. é, o Leandro é tipo um dos caras mais importantes da minha vida, assim, na vida, não é nem na área, né? O Leandro é um dos caras mais generosos que eu conheço com todo mundo, né? Até fico até um pouco emocionado de falar dele, porque realmente o Leandro é fora da curva. E assim, e ele me motivou. Ele falou, cara, você tem que fazer consultoria online, você tem que fazer. Eu falei, cara, Lê, eu sou o cara de campo, eu gosto de estar ali com o cara e botar o cara pra ralar, foi o que eu fiz a minha vida inteira, né? Primeiro sendo atleta, e depois indo pra dentro de uma academia, especialista em força resistida. Eu gosto de ver o cara ali sangrando, suando, dando a vida. Eu não consigo montar um treino, entrega, nem sei o que tá acontecendo, cara. Isso é muito distante pra mim. Não, você tem que fazer. Ele insistiu tanto que aí eu abri minha consultoria online por conta do Leandro Twin. Ele é o responsável. E olha só, concorrente dele, cara. O cara que detém a maior consultoria online do Brasil, com certeza disparado, não sei os números do Lê. Se eu soubesse, obviamente não ia falar, mas eu realmente não sei. Mas ele é o maior consultor online do Brasil. E com isso, implorando praticamente, implorando não seria a palavra, mas insistindo para que o amigo dele, que tem um conhecimento também na área, fosse consultor online, sendo um concorrente dele. E vários alunos dele já se tornaram alunos meus e ele fala, cara, isso faz parte, isso faz com que eu cresça. Isso faz com que a roda gire e nós possamos ter no meio concorrentes bons, fazendo com que eu cresça, que a minha consultoria cresça. Cara, isso é uma mentalidade só de gênio. Uma mentalidade só de quem é muito grande, né? E tudo isso, a minha consultoria online começou por responsabilidade do senhor Leandro Twin. Então hoje eu tô nesse meio e tô adorando, Pet. Sendo um cara de campo, como eu sempre fui. Tem pouco tempo, então. Foi 1º de setembro. Não, calma aí. 1º de setembro do ano passado. 1º de setembro do ano passado, isso. Tem mais Cara, então fez um ano agora. Fez um ano agora, fez aniversário agora, exatamente. 1º de setembro de 2021. Então é um negócio absurdamente bem sucedido, já tem quase 1.000 alunos. Então, e também tem quase 900, né? Tem uma curiosidade, eu dou 30% de desconto para qualquer representante das nossas forças de segurança pública. Então, com isso, eu tive aí mais da metade não, se eu não me engano, metade, um pouquinho menos da metade, são pessoas da segurança pública. Policial federal, policial civil, policial militar de todos os estados, carcereiros, todo o pessoal que trabalha diretamente com agente penitenciário, que trabalha com força de segurança, tem 30% de desconto. Então, isso eu fiz para poder motivar essas pessoas, né, esses profissionais que dão a vida aí, lutando aí, né, na nossa sociedade para trazer de alguma forma uma segurança para nós no mundo que nós vivemos, né? Então eu fiz isso para ajudá-los, para que eles, né, a gente sabe quanto que eles ganham, não é nada longe do que deveria, né? Eu sempre levantei essa bandeira. E com isso, fazer com que esses profissionais possam estar comigo. E eles abraçaram muito a ideia, então isso fez com que eu tenha de público específico, de um nicho na área da segurança pública, esses profissionais, e os outros aí são aleatórios, né? Tem profissionais de todas as áreas. Então, por isso que tem esse volume grande. Ciro, e depois eu vou pegar o teu site, então, pra gente colocar aqui no link da descrição. Sim, obrigado. Quem quiser depois acessar a consultoria fazer parte aí do nosso time, vai ser um grande prazer. Tá quase completando ali, né, Ciro? Tem um teto, né? Vai chegar num teto ali que não vai dar, então tem que aproveitar logo, né, pessoal? Como eu te falei, né, Pet, eu não tenho condições, acredito, né? Eu não sei porque é você que faz o negócio. Sou eu que faço, muita gente não acredita. Muita gente acha que tem equipe, quando o pessoal fala comigo, você se surpreende, mas não sou eu mesmo que faço, e os meus alunos todos sabem que sou eu que faço. Eles têm contato comigo direto, permanente, dúvidas o tempo todo, eu atendo todo mundo, então eles sabem que a consultoria online sou eu mesmo que faço, eu não tenho equipe, só que eu não vou ter tempo hábil e disponibilidade para atender mais do que 1.200 alunos, eu imagino, tá? Talvez um pouco menos, é um número aleatório que eu crio de acordo com a demanda que eu tenho. Hoje você consegue... Hoje eu tenho quase 900. Isso, tem quase 900, mas assim, você visualiza que dá para atender um pouco mais, é isso? O máximo que eu acredito que eu consiga atender são 1.200 alunos. Aí o que acontece? Vamos supor, hipoteticamente, esse número de 1.200. Quando eu bater os 1.200 alunos, o que eu tenho que fazer? Bloquear. Então, saíram 10, porque existe essa rotatividade, né? A gente tem vários alunos que saem, outros entram.
Saíram 10, eu abro 10 vagas. Saíram 20, eu abro 20 vagas. E assim consecutivamente, né? Porque não dá para abraçar. Eu faço isso com todo o prazer do mundo. Não é a minha principal renda financeira, tenho outros negócios. Então é um grande prazer que eu estou tendo hoje fazer esse trabalho, né? Levar um pouco de conhecimento dentro do que eu estudei a minha vida inteira para pessoas distantes, coisa que eu fazia somente com pessoas próximas, né? E hoje eu consigo abraçar o mundo dessa maneira. Tenho alunos no Japão, Claudiano, um abraço para ele. Tem aluno na França, tem aluno nos Estados Unidos, eu tenho vários. Juliane, Juju, um beijo. Bárbara nos Estados Unidos também. Várias alunas nos Estados Unidos, no mundo. E sendo só treinador físico, como sempre fui, eu não tinha essa possibilidade. Tinha uma grande satisfação, mas não tinha. Então hoje a minha satisfação é conseguir levar um pouco do meu conteúdo mundo afora. Isso me motiva muito. É, a mesma coisa, porque hoje eu tenho também cliente no mundo todo, né? Que legal. Eu trabalho como sou nutricionista, aqui é o consultório, né? Para quem não sabe. Pois é. Aqui é o consultório estúdio. E aí eu tenho também a parte de prescrição de dieta online, né? Na verdade, a consulta online, a única diferença da consulta online para presencial é que não tem, eu peço para a pessoa realizar uma avaliação, né? A única diferença é essa. Mas eu faço consultoria também no mundo todo, né? E quem possibilitou isso foi a pandemia. Então, assim, a nutrição foi beneficiada dessa coisa da pandemia em relação à consulta online que a gente não podia fazer antigamente. A gente era proibido. Era contra lá as regras. Aí Sim. quando liberou, cara, aí foi, enfim, foi que alavancou tudo aí. Ô, Pet, isso é uma curiosidade. Você falando isso me gera uma curiosidade. O exercício, ele é uma coisa mais global, por exemplo, como isso. Nós temos aí um aparelho Hammer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Temos um Panacota aqui nos Estados Unidos e na Europa. Temos um Life aqui nos Estados Unidos e na Europa. Ou no Japão. Então é fácil, eu prescrevo o exercício, a pessoa entende a minha metodologia e ela vai e executa. No seu caso, como nutricionista, os alimentos e o nível de vida de cada continente, cada país e a cultura alimentar é muito diferente. Como é que você consegue equalizar isso com as pessoas lá de fora dentro da sua programação de dieta? Então, eu consigo adequar. Aí que tá. Eu tenho eu tenho uma lista de, assim, eu faço uma prescrição por equivalências, então no sistema tem uma quantidade absurda de alimento, então assim, uma quantidade absurda de fruta, vários cereais diferentes, até uns cereais bem aleatórios, assim, umas sementes aleatórias que de repente é mais conhecida lá no Amazonas, por exemplo. Enfim, e quando é lá fora, não tem tanta diferença assim da alimentação básica. Então assim, vai ter arroz, vai ter a carne, vai ter o frango, vai ter as... De repente o cara não come feijão, mas lá normalmente o carboidrato que o cara usa mais é a batata inglesa. Tá. E aí vai ter batata inglesa. Batata inglesa, arroz, batata inglesa e massa, cara. Vai ser Tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Pô, pão, vai ter em qualquer lugar. Sim. Banana, vai ter em qualquer lugar. Tá certo. Uma diferença muito pontual, assim, Brasil e Estados Unidos, é que, assim, aqui as berries, morango, cereja, todas essas berries aí. As frutas vermelhas, as né? frutas vermelhas e tal. Aqui é tudo muito caro aqui. Sim. Lá não, lá é o contrário. Lá para você comer um melão é caro e para comer uma berry é extremamente barato. Então a diferença é que ao invés do cara comer, sei lá, banana e melão, ele vai comer cereja, amora e sei lá, blueberry. Sim. Assim Ou como blackberry. aspargos, né? Assim como aspargos, né? Exato. Lá o preço é bem Não, bem aspargo é fácil, ridículo lá, ridículo. E aqui é caríssimo. Salmão também é barato lá, enfim. Então, a alimentação assim básica mesmo é muito parecida. Quando tem alguma coisa muito específica da região, aí eu peço, tá, beleza, manda para mim então a tabela nutricional que eu vou procurar aqui, aí eu pesquiso, um queijo específico que tem lá na Espanha. Aí a pessoa manda a tabela para mim, eu vou lá e adequo na dieta e o negócio flui bem. Ô Cirão, agora vamos falando agora em relação a treino, né? Vamos começar a entrar Vamos começar a entrar na parte técnica que a galera gosta de saber, né? Enfim, existe treino para definição? Na cabeça da população, sim. Isso. É que eu tento trazer para um termo mais leigão mesmo, tá, Ciro? Claro. E pode falar responder do jeito que você quiser. Claro. Eu trago com um jeito mais leigão, porque aqui para tentar alcançar isso. Tem que ser. O alcance pouquíssimos técnicos acabam, né, tendo acesso a isso. Normalmente a gente tem uma abrangência maior, global, e a gente tem que falar de uma maneira mais simples para que todos tenham entendimento. Minha mãe sempre falou uma coisa, Pet. O maior poliglota não é aquele que fala 10 idiomas.
é aquele que se faz entender dentro do próprio idioma. Então é aquele que sabe falar com todos dentro da própria cultura. Sabe falar com um cara com menos conhecimento, com mais conhecimento. Esse é o grande poliglota, né? E a gente tem que falar assim. Então quando você fala aí de treino para definição, é aquela questão assim, ó. Esse treino de 3 de 8 é para crescer, 5 de 3 é para ficar forte, 4 de 12 é para crescer e 2 de 20 é para definir. Essa era a terminologia utilizada lá no final da década de 80, quando eu comecei, 90, né? Que se falasse, não, eu chegava na academia, ó, esse meu treino aqui é para definir, eu quero definir, não quero ficar com o braço daquele tamanho, quero ficar com o braço menorzinho. Então, essa terminologia utilizada, né? E não existe o treino. O que vai fazer isso, você como grande nutricionista que é o processo secundário ao treino, né? Que é a alimentação. O que vai fazer com que, através do estímulo que nós tivemos na atividade, né, com todo o trabalho das rupturas das miofibrilas dentro do processo mecânico que temos ali, né, o desgaste mecânico que tivemos, na nutrição, onde você sabe muito bem, o processo anabólico vem consequentemente ao processo catabólico, porque o treino ele é catabólico. No treino a gente só perde, a gente não ganha nada. O cara que chega na academia achando que ele tá mais forte, tá lá no pump, né, vascularizado, ele se sente mais forte, mas não tá, ele tá mais fraco. Até porque a próxima série dele ele vai fazer mais com menos carga, ele vai ter menos energia, então ele tá só se degradando durante o treino. Ele não tá ganhando, ele só tá perdendo. Então ele chega na academia forte, ele sai da academia fraco. Exatamente, Ponto. Exatamente. Ele chega pior do que ele entrou, exatamente. Então, ele chega cansado, morto, e aí desgastado. Ele chega, e aí o que acontece? O processo anabólico vem consequentemente, né? Onde ele tem a nutrição e o descanso, né? Que são os passos do anabolismo, referente à degradação que ele teve num treinamento. Então, não existe treino para definição. O que determina isso é a dieta, é a condição que ele está. Então, não existe treino para definição, ou essa característica sempre foi falada na área do treinamento, né? É porque existe uma grande confusão, porque, infelizmente, tem muita gente que vende ainda aquela coisa assim, passa na internet, treino para definir a barriga, treino para definir o braço, o programa XYZ para você perder o culote. Infelizmente tem isso ainda, né? E não tem como perder gordura localizada também, né? Pois é, isso é uma outra coisa, cara. Eu estava falando com um grande amigo essa semana, que ele perdeu aí 15 quilos, tal, tava muito bem fisicamente. Só que aquilo, né, Pet? A gordura, ela é metabolicamente perdida globalmente. Só que nós temos a milimetragem em cada parte do nosso corpo diferente. Nós fizemos agora a bioimpedância ali, nós estamos fazendo no Carlos, que é o atleta, e o Carlos, ele tem um equilíbrio. Mais ou menos 4 a 5 milímetros em quase todas as pinças. Eu achei aquilo incrível, né? Cara. Eu achei aquilo incrível. Mas isso acontece normalmente com seus pacientes? Isso não acontece com os meus alunos. É assim, um tríceps tem 7, no abdômen tem 16, na coxa tem 14, na panturrilha tem 4. E aí, de acordo com cada ponto, a milimetragem de gordura, ela é diferente. E quando você seca globalmente, aonde tem mais, vai sobrar mais. Aonde tem menos, vai sobrar menos. Então, vamos supor que uma pessoa tenha no abdômen 16 milímetros de gordura. E no corpo inteiro, em todas as outras pinças, ele tenha 6. E aí ele fez uma dieta, secou. E ele zerou todos os outros pontos. Porque a gente queima gordura global. Se ele perdeu 6 em tudo, ele ficou com 0 em tudo. Aí, perdão. Ó, a Siri. A Siri. E ó, tá no... Tem uma raiva da Siri, cara. Tem uma raiva dessa Siri. E ele tá queimando a gordura, queimando globalmente. Se ele perdeu 6 em todos os pontos, sobrou 10 no abdômen. Então ele vai sobrar aquela gordurinha abdominal ainda. E é uma gordura, dependendo da genética de cada um, mais difícil de ser metabolizada, né? E aí, então, no caso, tem então uma condição genética para, assim, uma tendência. O cara, de repente, perde barriga com mais facilidade do que perde na coxa. Ou perde mais tríceps com mais facilidade. Claro, claro. Eu, por exemplo, tenho um atleta, o Ciro, que ele tem uma dificuldade absurda de secar subescapular. É um negócio absurdo. Assim, ele fica com todas as dobras ali na faixa de entre 3 e 4, igual tava ali o Carlos,
Mas, assim, subescapular é um negócio, assim, horrível, cara. E eu vou te falar, eu suco ele pra baixar o subescapular. Pet. É difícil? E eu não tenho o menor problema em falar isso, muitas pessoas criticam a respeito, mas dependendo de como seja, dependendo do interesse da pessoa, autoestima e tudo isso, às vezes um processo mecânico é indicado, e eu falo isso abertamente. Então a pessoa consegue secar através de dieta, através de treinamento, e o abdômen não sai de jeito nenhum e sobrou ali aquela porcentagem de gordura no abdômen, porque era muita coisa, ela secou e então, né, sobrou bastante. Fazer uma manipulação mecânica, como uma lipoaspiração, por exemplo, é uma alternativa, né? Muita gente fala, nossa, Aí as pessoas falam assim, mas é um absurdo, quem treina não precisa fazer lipoaspiração, porque olha só, você viu aquele atleta, ele tava gordo naquele off-season dele, né? Porque agora popularizou, né? Falar bulking, off-season, ninguém falava isso hoje, agora é popular, né? Naquele off-season dele, a barriga dele tava gordão, etc. E olha como tá o abdômen dele. Só que essa pessoa sabe o que o atleta tomou para aquele abdômen chegar naquelas condições, o tanto de hormônio que ela toma, que é termogênico, fora os estimulantes próprios, que nós sabemos aí, franol, as efedrinas, além das efedrinas, né, todas as substâncias que são termogênicas, além clenbuterol, ou seja, e a quantidade disso não é baixa para o atleta chegar naquela condição. Agora, uma pessoa normal, sem fazer a utilização de tudo isso, não adianta ela achar que ela vai ficar com aquele abdômen daquela maneira se não for um processo muito longo, Pet, de dieta e estímulo, e treinamento e aumento metabólico através de ganho de massa muscular para fazer com que o organismo se torne mais fornalha ainda, para que ele consiga utilizar aquela gordura como energia. Só que o que acontece na grande maioria das pessoas, falando com a minha experiência, a desmotivação. Porque a pessoa vem, faz dieta aí durante um ano. Aí ela seca tudo, a coxa fica bonita, o glúteo, o braço fica bonito e tal. E a barriguinha sobra aquela gordura. O que o cara tem? Desmotivação. Aí volta, volta tudo. Volta tudo. Vou voltar a comer porque eu não tirei esse restinho, né? Pois é. Não vou conseguir nunca perder minha barriga. Porque a primeira coisa que ele sonha, se é o que tá incomodando mais, é a barriga. Ele perde tudo, mas menos a barriga. Aí ele se desmotiva. Então, dependendo do caso, eu não sou contra uma incisão de ato mecânico, de se fazer uma lipoaspiração, caso a pessoa tenha um bom médico, tenha uma situação financeira adequada e tal, para ela ter a autoestima dela melhorada. Ô Ciro, eu já conversei com 2 amigos aqui que são cirurgiões, enfim, e 2 especialistas aí nessa lipo-HD, lipo-LED, e todos eles foram, assim, bem incisivos na opinião. Eles falaram assim, cara, lipo-LED, lipo-HD é exatamente isso, é aquele finalzinho que você vai ter que tirar. Não é você chegar lá com um percentual de gordura enorme e vai, quero fazer uma lipo-LED para fazer gomo. Não vai rolar. Eles até falam assim, já várias vezes comigo você não vai operar, vou operar com outro. Ou então fala assim, você tem que perder mais tanto de gordura, tanto de peso para você conseguir operar. Ou então, um outro caso também, Ciro, em relação a isso, às vezes pessoas com gordura visceral muito grande e que querem fazer lipo. Eles falam assim, também não operam. Porque assim, cara, eu vou tirar essa gordura subcutânea, mas aquela gordura que está atrás do abdômen ali, que está entre os órgãos, a gente não consegue tirar. E aí o resultado não vai ser bacana. Eu concordo em número, gênero e grau, Pet, totalmente. E não somente isso. Quando a gente fala a respeito de utilização de esteroides anabólicos, né, para performance, quando eu falo performance não é para ser um atleta, não, para ganhos consideráveis de massa muscular esteticamente falando. O cara chega, tá com 25% de gordura e quer fazer um ciclo de esteroides, porque ele sabe que tomando, aumenta a termogênese, ganha mais massa muscular, naturalmente o metabolismo sobe, queima mais gordura. É fato? É fato. Só que, cara, chega nos 12% de gordura, ali, macetando na raça, com 12% de gordura, se você não estiver satisfeito com o seu corpo, pensa em uma outra utilização, pense em uma outra maneira, se for o seu caso, assistido por um grande profissional, de você buscar o que for melhor para você. Mas antes disso, tenta chegar nos 12. Quando você olhar o seu corpo com 12 e você mesmo assim não estiver satisfeito, você usa outro recurso ou vá atrás. Mas antes disso, não adianta, Pet. A pessoa vai entrar num ciclo de esteroides com 30% de gordura. Pô, é a mesma coisa isso. O cara vai fazer uma lipoaspiração estando obeso.
vai aspirar tudo aquilo lá, não vai chegar num resultado satisfatório e rapidinho ele vai voltar ao ponto que ele estava. É porque, assim, o que eu vejo hoje, Ciro, em relação à questão do emagrecimento e do shape, é a mudança de comportamento. Perfeito. E o que breca mais a pessoa para evoluir nessa questão do emagrecimento e colocar o shape é um certo tipo de luto, sabe? Eu não sei se você já reparou Eu isso. ouvi você falando sobre o luto. Você já ouviu falar? Ouvi você falando. É um luto, cara. Eu tive essa percepção conversando com alguns clientes. Com 2, 3, 4 semanas assim de dieta. Ai, mas tá muito difícil. E ai, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa está extremamente. Ai, eu não consegui fazer. Às vezes a pessoa porque furou, às vezes, 2 refeições. Ai, porque é muito difícil. Mas é aquele luto de querer abandonar a dieta antiga. Ou a vida antiga, né? Porque, assim, para você sair de 25 para 12, cara, a tua vida tem que mudar demais. Mas é muita coisa. É isso que a galera não tem noção, eu acho. Eu acho que vale a pena a gente sempre trocar essa ideia em relação a isso, porque não é falado isso. Falam que não, porque perca tanto em X tempo, tome o suplemento XYZ. Porque, assim, Ciro, na sua opinião, assim, em relação a suplemento, o que você acha, assim? Você acha que a galera superestima demais o suplemento? 100%. Já estive em 2 empresas de suplemento, né? E posso falar isso com propriedade. Um dos meus melhores amigos é o responsável técnico pela Growth Suplements, em termos de suplementação. É um especialista em nutrição em suplementação esportiva, nutricionista Diogo Círico. E várias vezes nós conversamos a respeito disso. E ele fala abertamente, até mesmo nas lives da Growth Suplements que ele faz todos os dias, e assim, não há necessidade quase que 100% de você suplementar quando você tem uma alimentação equilibrada. E é muito mais interessante que você tenha a alimentação como fator sólido para metabolização e elevação metabólica por todo o processo digestório. Então, assim, eu sou contra a suplementação? Obviamente que não. Não, também não sou, porque às vezes eu falo algumas coisas e tem pessoal acha que eu sou contra anabolizante e contra a suplementação, né? Imagina, eu não sou contra de maneira alguma, mas o nome já fala. Suplementação. Você está suplementando uma necessidade. Qual a necessidade? Comer. Você consegue bater os seus macronutrientes e os micros, mas basicamente os macronutrientes através de uma dieta adequada com um grande nutricionista? Consigo. Então, vai ser pouca coisa que você vai introduzir ali que a carência da alimentação, dentro da alimentação acabar havendo uma carência. Pouquíssima coisa, né? Talvez um ômega 3, o cara consegue comer salmão, como consegue... Não, então joga ali uma coisa assim, né? Mas dentro dos macros, basicamente, em termos de carboidrato e proteína, cara, só vai suplementar, assim... Quando o cara, tal refeição não consigo fazer por conta da vida corrida, tal, leva um shake, beleza. Você consegue suplementar ou equalizar isso. Mas se você pode comer, se você tem condições de comer, você tem que comer. Ô Ciro, já que você pegando esse gancho aí, falando da Growth Suplementos, pra gente encerrar de vez com esse assunto. Vamos lá. Você é ou não é o dono da Growth Suplementos? Cara, eu tenho que tem esse assunto que rola na internet, que o Ciro é o dono da Growth. Mas conta essa história aí, Ciro. Eu tenho que dizer para você já que eu sou o dono da Growth Suplements. Mentira! Vai dar corte isso, vai dar corte. Mentira, eu sempre disse, sempre declarei, Pet, que eu nunca fui dono da Growth Suplements, etc. Isso foi uma grande brincadeira. Brincadeira não, foi uma sacanagem feita pelo Toguro no ano de 2019, onde nós estávamos juntos nos Estados Unidos por um tempo prolongado, e o Toguro brincava, o dono da Growth Suplements, esse é o dono da Growth Suplements, na época eu estava fazendo um trabalho para Growth Suplements, e o Toguro brincou com isso. E os donos da Growth Suplements, grandes amigos que eu tenho, Fernando e Eduardo, pessoas queridíssimas, assim. É que eles não aparecem, né? Então, o Fê e o Edu, eles não gostam de aparecer. Então, vocês nunca vão ver a imagem, a figura, nunca, não vou dizer, mas vocês nunca viram, ou dificilmente viram a imagem deles na mídia social. Eles realmente não aparecem. E com isso, como a empresa não tinha a cara do dono, como outras tinham, o Toguro fez essa brincadeira, fui intitulado o dono da Growth Suplements. E isso nunca foi uma verdade. E até brincando com eles uma vez, eu falei pro Fernando, acho que foi pro Fernando, não foi pro Edu, foi pro Fernando. Eu falei, vou fazer um vídeo falando, olha, gente, tá todo mundo falando, todo mundo fala que eu sou o dono da Growth Suplements, vou fazer um vídeo dizendo
que eu sou o dono, que eu não sou, que isso é mentira, que isso é uma piada do Toguro. E aí o Fernando dando risada no telefone, ô pai, deixa assim, deixa do jeito que tá. E a verdade é essa, eu não fui e não sou dono da Growth Suplementos, sou sim uma pessoa muito grata, mas assim, muito grata, e eles sabem disso, eu sempre falo isso para eles, sempre falei, ao Fernando e Eduardo, principalmente pela amizade deles, o carinho deles. Então, não sou dono da Growth Suplementos, sou apenas amigo dos donos da Growth Suplementos. Tá, então agora esse assunto Bom, agora esse assunto, acho que eu nunca falei, nunca ninguém me perguntou isso em nenhum podcast. Então, encerrou agora esse assunto. Então, o assunto encerrou. Espero que todos saibam. E não me cobrem, não me peçam mais suplementos. Porque não me manda mensagem no direct pedindo whey, pedindo creatina, reclamando que tá faltando no mercado creatina. Eu não tenho nada com isso. Pedindo patrocínio. Patrocínio, então, Pet, é uma enormidade. Me patrocina. Pois é, mas não sou. Eu sou muito grato a Growth Suplements, né? Tenho Growth Suplements tatuado no meu braço, porque eu não poderia escrever, poderia, mas assim, para não escrever Fernando e Eduardo no meu braço, pelo carinho que eu tenho por eles e pelo que eles representaram na minha vida, então, em homenagem, eu escrevi aqui, ó, eu tenho no meu braço aqui a tatuagem da Growth Suplementos, vou carregar isso comigo para sempre, mesmo que eu esteja em outra empresa, como eu já estive, não importa. O que importa é o carinho que eu tenho por eles e pela empresa. Não, isso é muito bacana. E eu achei ótima essa história. Vamos pedir para pro editor, Thiago, faz um corte. Ó, lá vem. Ô, Thiago, faz um corte disso aí, tá? O Thiago é muito engraçado. Porque às vezes eu falo com o Thiago, vai assistir depois, né? Uhum. Pois é, ele não capta, né? E às vezes ele tá lá, aí eu chego e falo com ele aqui na... Fala aqui pra ele sacar. Isso, fala pra ele sacar. Mas... Essa coisa do suplemento, o Ciro, porque assim, como eu te falei da potencialização, né? De, cara, que todo mundo acha que vai ter um efeito absurdo. Um exemplo bacana é o exemplo da creatina. Sim. Quer ver? A creatina, por exemplo, você vai sentir um pequeno efeito da creatina quando você começar a tomar a creatina. E depois você vai sentir o efeito da creatina quando você parar de tomar creatina. Você vai sentir em 2 momentos. Quando você começa a tomar, você vai sentir um aumento da tua força, assim, que é de 10% a 15%, nada absurdo. E quando você parar de tomar, você vai sentir um decréscimo da tua força. Então é só nesses 2 momentos ali. Sim. Me deu uma louca, acordei de ovo virado, deve ter mais 3 semanas. Falei assim, quer saber? Acabou meu pote de creatina, tá em falta essa porcaria? Vou tomar creatina não, vida louca. Cara, eu tô sentindo uma diferença, mas diferença pra menos, né? Assim, 2 plaquinhas, né? Vai, 1, 2 plaquinhas aí, não é essa coisa toda, né? Ô Ciro, e vamos lá, continuando aqui no assunto. Entrou na creatina. Mas também que tem uma curiosidade falando a respeito da creatina. Hoje todo mundo disse a creatina, a importância dela, da utilização dela, independente. Porque na minha época, Pet, falando de 1996, quando eu tive acesso à creatina. Eu também, nessa época eu lembro. Eu também ciclava, nós tínhamos que tomar durante 5 dias 15 gramas. Era esse o protocolo que as pessoas na época passavam pra gente. Que pessoa que também não tinha a menor ideia, que ela tinha acabado de chegar, mas era isso. 15 gramas de creatina por 5 dias. E depois você tomava 5 gramas todo dia. Esse era o protocolo. Perdão. 15 gramas por 5 dias, independente de você treinar ou não. E depois 5 gramas somente no dia do treino. Se treinasse 3 vezes na semana, você tomava creatina 3 vezes por semana. Se treinasse todo dia, tomava todo dia, assim consecutivamente. E hoje sabemos, né, os estudos, é o suplemento mais estudado do mundo, né, ou um dos, sabemos que não é assim que funciona. Mas eu, por ter estudado nos Estados Unidos, eu recebo sempre artigos científicos de lá. E um que eu recebi há uns 6 meses atrás, falando sobre a dosagem de 10 gramas, não sei se você teve essa informação, 10 gramas de creatina diário, independente da idade da pessoa, independente da prática de atividade física, é muito importante para a prevenção possível, né? Não que vá prevenir, mas possível prevenção de mal de Parkinson, Huntington e Alzheimer. Sim. É porque essa pesquisa, não só com isso, também outras doenças, porque ele tem uma influência no sistema nervoso central. Então, assim, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com estafa mental, pessoas que dormem pouco. Tem um monte de aplicação clínica, né? Porque tem influência também no sistema nervoso central. Então, assim, pessoas
já pessoas com Parkinson, não na prevenção, mas já pessoas com Parkinson. Então, assim, qualquer coisa relacionada à saúde mental, assim, alguma desordem, seja psíquica ou até mesmo alguma dessas doenças, enfim, vai ter benefício em relação à creatina. Olha só. Tem. Mas assim, não é uma diferença assim que a galera vai tomar. Claro. É porque tem gente que, quando a gente fala esse tipo de informação, tem gente que acha que vai fazer um efeito assim, caraca, meu irmão, Master Mega Plus, sacou? Que vai ficar com um shape absurdo. E aí, é uma pergunta assim, né, Ciro? Dá pra ficar com um shape de competição sem anabolizante? De uma competição onde você dá pra ficar muito, por exemplo, uma mulher, por exemplo, porque isso causa muita estranheza e muita confusão. Dá pra uma mulher ficar com um shape extremamente musculoso, extremamente seco, sem uso de hormônio? Extremamente musculoso, extremamente seco? Assim, fitness, assim, caraca. Praticamente impossível. Existem algumas anomalias, isso são anomalias. É anomalia, isso. São, por exemplo, não sei se você conhece a mulher pedra, já ouviu falar? Mulher pedra, sim, conheço. A mulher pedra, não sei qual a patologia que ela tem, que realmente a porcentagem ela preserva muita massa muscular sem aquisição de tecido adiposo, né? Ou com o mínimo possível. E isso faz com que, para o esporte, ela seja muito privilegiada, né? Mas normalmente isso não acontece. Eu acho uma parada muito louca, porque assim, cara, todas as mulheres no palco com, cara, aquela cara de caveira, né? Aquela death face lá, toda chupada, cara, ela com a cara parecendo, nem, sabe? É isso. Com o rosto lá, eu falei, cara, que coisa incrível aquilo, cara. Pois é, mas é uma anomalia, né? É uma condição genética que ela tem, eu não sei. Exato. Você sabe? É uma patologia, eu não sei exatamente qual, né? Uma vez eu conversei com ela a respeito disso, mas eu não lembro exatamente qual é. Mas nós estamos falando de exceções, né? Existem exceções. Mas o que nós temos que falar de maneira global, não. Você com shape de performance para um palco, aonde na competição é uma competição de hormonizados, porque existem competições de não hormonizados, principalmente nos Estados Unidos. Mas uma competição onde você possui atletas hormonizados, você não consegue alcançar o mesmo nível que eles não estando hormonizados. Né? Então... eu falo, homem a gente sabe que não, mas é porque tem mulher assim que vendem como... Não. Várias mulheres, várias blogueiras fit. Tem inclusive um cara que ele ficou muito conhecido porque ele faz uma leitura ali só, se tomou ou não tomou. Já ouviu falar nesse cara ou não? Não. Ele tá sendo processado, ele já foi bloqueado. Um dia eu já tentei falar com ele aí pra ver se ele vê um dia no podcast aí, porque é um figura do caramba. Mas é um cara que ele ficou muito conhecido, ele faz como se fosse um react. Ele faz um react aí, se tomou ou não tomou. Aí ele fala, cara, tem uma parte que é o pulo do gato, que é mostra, em 2006... Depois você me mostra isso, bacana. Eu vou te mostrar. Porque em 2006, cara, ela tava de um jeito, aí, porra, no mesmo ano ela, teve o pulo do gato. Pois é. Mas é que o que acontece, Pet, nós sabemos que quanto mais massa muscular nós temos, naturalmente nós temos um metabolismo mais acelerado. O microfone vira só um pouquinho. Tá. Não, para cima, assim, o contrário. Assim? Isso. Então, naturalmente, quanto mais massa muscular nós temos, nosso metabolismo se torna mais acelerado, né? E uma mulher possui muito menos massa muscular do que um homem e, naturalmente, mais tecido adiposo, né? Falando uma correlação... Isso é normal. Isso é normal, uma correlação hormonal. Então, uma mulher que tenha massa muscular e outra, dentro do que nós falamos anteriormente do processo catabolítico, atividade física, você tem aí uma massa muscular sendo degradada, se ela não for nutrida e descansada da maneira adequada, e a mulher com essa porcentagem de gordura mais alta, perdendo gordura, emagrecendo, a mulher ainda já tem um catabolismo muscular também, normalmente tem, se ela não estiver fazendo a utilização de nada. Então é muito difícil uma mulher ganhar massa muscular considerável e perder tecido adiposo considerável também, sem a utilização de nenhum hormônio. Isso é praticamente impossível. Não é impossível por conta das anomalias, mas é praticamente impossível. Porque é aquela coisa assim, se a mulher vai fazer uma dieta para ganho, fazer um bulking, sei lá, ela vai acabar ganhando gordura. Exato. Beleza, é o que você falou ali, traduzindo o que você falou. Ela vai depois fazer uma dieta de emagrecimento, cara, naturalmente ela vai acabar perdendo massa também. É isso. Esse é não o ponto. Tem como, cara. Não tem como. Então não tem como ficar gigante. Não dá. Densa, toda cheia de corte e extremamente definida. E olha,
cheia de corte, então, é mais difícil ainda. Eu tô falando porque cheia aí de corte, como algumas... em maturidade muscular, que é um processo mais além. Então, não tem como. Porque tem uma galera que, assim, das fits da vida aí, não tô falando de competidores em si, mas tô falando algumas fits que, cara, que se vendem como naturais, sabe? Isso... E aí esse cara começou a pegar no pé. Depois eu vou te mostrar, O que nós temos que levar em consideração hoje, Pet, são 2 cenários. Tem o cenário do desporto e tem o cenário da comercialização do desporto. Então, quando você fala que existem pessoas que vendem, pregam isso dessa maneira que você está dizendo, é baseado numa comercialização do desporto. É fazer com que pessoas se motivem à prática de atividade física, visando aquele shape que aquela promotora está demonstrando, tentando colocar no inconsciente coletivo que é possível alcançar, sim, aquele patamar sem a utilização de nada, mesmo ela utilizando. Então, isso é comercial, nós sabemos disso, né? Você não vai ter uma marca, grande marca mundial, que é para alguma substância emagrecedora com um garoto propaganda obeso, né? Não tem lógica. Você não vai ter uma marca investindo em um atleta, uma marca, um suplemento de ganhos consideráveis de massa muscular com um cara maratonista que é magrinho. Então, é comercial. Temos que explorar a imagem, o produto de acordo com a imagem de quem representa. Então, o fato de terem influencers que fazem a utilização e dizem que não para vender um produto, isso é comercial. É porque às vezes eu vejo que gera muita frustração, sabe, de quem tá no outro lado. Porque não alcança nunca. Não alcança nunca, cara, exatamente. Não alcança nunca. Pô, mas eu tô... Porque assim, aí a pessoa começa um mês na academia. Porque um mês na academia, ela não vai ver tanta diferença assim, cara. Um mês de treino. Vai ver um tônus diferente, vai ver tônus, praticamente, né? Porque é adaptação só, né? É só uma adaptação ali. E já pegando esse gancho aí da adaptação, Ciro, como é que hoje você faz um planejamento lá da sua consultoria pro... Vamos falar da consultoria e depois vamos falar também da galera, já os atletas mesmo, né? Sim, sim. Porque vamos falar do Tim Bokerman mesmo. Pra galera da consultoria, você começa lá com um treino mais básico, depois você com um treino 3 de 8, que eu falo. 3 de 8, às vezes o pessoal usou, eu brinco com esse negócio de 3 de 8, mas é que 3 de 8 é o basicão do treino, né? Sim, 3 de 8, 3 de 10 é super básico. E aí depois começa a fazer uma periodização ondulatória, começa a incluir método. Como é que você faz essa progressão dentro da consultoria? Basicamente, eu tenho que entender quem está na minha mão. Né? É por isso que eu falo que eu não consigo atender mais do que o número que eu disse aqui no começo do podcast. E quando chegar nesse limite, eu tenho que parar, bloquear ali o número de acesso, porque eu quero ter um entendimento. Quero saber quem está na minha mão. Sem eu saber a fonte do produto, eu não tenho como utilizar o produto. E o aluno é um produto para mim utilizar e dar a ele o máximo possível de recursos para que ele tenha a evolução que ele espera. Então, o que acontece? Eu preciso entender quem está na minha mão. Esse é o primeiro passo. Como que você entende? O primeiro passo, a anamnese. Para quem não sabe, a anamnese é um questionário onde nós buscamos entender todas as valências dessa pessoa, em termos de saúde, em termos de qualidade física, etc. Segundo ponto, é você saber se essa pessoa é ativa, não é ativa, já praticou atividade física, qual atividade, qual a intensidade, etc. Conversar, saber. Quanto mais recurso essa pessoa me passa, Pet, automaticamente eu consigo determinar um planejamento. Eu não trabalho com série básica, como a gente falava anteriormente, né? Sabe aquela coisa, adaptação na academia? O que é adaptação? 2 de 20 em tudo. Né? Vamos fazer 2 de 20 em tudo. Um monte de repetição. 2 de 20 para... Vamos fazer 2 exercícios para músculo grande e 1 exercício para músculo pequeno, 2 de 20 em tudo. Né? Essa é uma série adaptativa para você... Eu não faço isso. Eu já entro numa série adaptativa, mas de acordo com a individualidade biológica que eu tenho em mãos. Por quê? Se eu padronizar, algumas pessoas, poucas, vão ter um benefício. A maioria não vai ter. A evolução vai ser mais lenta para a pessoa que está te pagando e tem que se sentir motivada para continuar com você. Então eu tenho que tentar explorar o máximo possível o potencial que aquela pessoa tem, sem lesioná-la, cuidando da saúde dela, mas dentro de uma motivação que ela tenha pela evolução o mais rápido possível, sabendo que existe um passo a passo.
que a evolução não é do dia pra noite. Mas tem gente que faz evolução do dia para 6 noites. Não é assim, né? Então, porque às vezes o cara chega na academia, Ciro, um cara que tá... A primeira série do cara na academia já tem assim, supino, voador, não sei o que, inclinado, e depois 2 de ombro. O cara acabou de entrar na academia. Sim, sim. Não tem, assim... Tem um outro extremo, sabe? De já Sim. chegar com uma série gigantesca. Como é que esse cara depois vai fazer uma progressão? Não tem como. Não tem como. Existe, é o que eu falo, existe um trabalho... Eu trabalho, Pet, como nós falamos anteriormente, eu sou discípulo de Lev Matveev, que é o pai da periodização. Né? Sendo o pai da periodização, eu trabalho dentro de periodização. E dentro da periodização tem os ciclos de treinamento. Então a gente tem o trabalho básico, o específico e o polimento. Dentro disso, você organiza o treino assim. Então existe uma adaptação, que é o que eu chamo de base dentro da minha periodização? Existe. Como é feita essa base? Depende do quem eu tenho em mãos. Dependendo de quem eu tenho em mãos, é o estímulo que eu vou proporcionar a ela. Então, não dá para eu te falar que não existe essa questão de série dentro do meu trabalho. Tá? O meu trabalho não tem. A pessoa está em adaptação, ela vai fazer 3 de... meus alunos não encontram isso aí na planilha. 3 de 12 em tudo. 3 de 10, 3 de 8, como você falou. Não existe isso dentro do meu trabalho. O meu trabalho já consiste a periodização do treinamento dentro de valências e recursos de sistematizações de treinamento. Bom, quais sistematizações de treinamento? Todas elas. Temos GVT, German Volume Training, temos o método Gironda, temos o FST7, temos o Heavy Duty, temos os 16 princípios de Joe Weider, temos todos uma gama gigantesca, e dentro dos 16 princípios de Joe Weider entra drop set, pirâmide progressiva, pirâmide regressiva, ondulatória e tudo mais. Então, eu já utilizo isso desde o começo. O que vai modificar? A capacidade de contração muscular que a pessoa tem, como essa pessoa... o mecanismo que ela tem de execução e a sobrecarga. Pessoas mais condicionadas podem ter uma sobrecarga um pouco mais elevada. Pessoas menos condicionadas, uma sobrecarga menor. Ah, tá. E volume e intensidade? Como que é a sua correlação de volume e intensidade? Varia também de acordo com a pessoa. Pô, mas se é uma pessoa que tá muito... A pessoa sabe fazer, ela tem uma consciência corpórea absurda, ela tem um dinamismo absurdo, então ela sabe fazer, mas ela tá 8 meses parado. Você não entra com um trabalho de base? Não. Eu entro com um trabalho específico e a sobrecarga adequada com a capacidade que aquela pessoa tem. E já nos atletas, é uma curiosidade que eu tenho, né, Ciro? São quantos atletas hoje no Team, né? No Team Bokerman? São quantos atletas e quais categorias, né? Você falou a respeito da porque consultoria online. Isso, Então, na consultoria vamos... online eu não trabalho com atleta, né? Não, só sim. Pessoas... a gente falou da consultoria online. Pessoas normais. Isso, né? isso. Primeiro a gente fala... isso, da consultoria online. Agora eu tenho curiosidade de saber como é que... Das que não são. Das que não são, porque é outra parte, né? Que são os atletas, né? Isso. Os atletas do Team Bokerman, são 5 atletas. Então, creio que alguns deles estejam aqui online conosco. E se não tiver, a gente... E se não tiver, não estarão mais no Team Bokerman, né? Exatamente. Tem que ajudar, né? Então, temos aqui presencialmente o meu atleta mais preparado de todos, que é o atleta Carlos Feital, que está aqui conosco, né? Superman's Physique, menino campeão de tudo. Onde ele coloca o pé, ele é campeão, desde sempre, com potencial absurdo. É um atleta que... tem uma condição, o principal foco, a principal carta de visita dele é a condição, é o nível que ele chega de pele, o nível que ele chega em percentual de gordura e tal. Eu fiquei bem impressionado, né? Cara, surreal. Ele tem isso dele, né? Mas em compensação, pela correlação genética, ele tem mais dificuldade em ganhos consideráveis de massa muscular. Faz parte, não dá pra ter tudo na vida, né? Não dá pra ter tudo nessa vida. Não dá, né? Ficar Exatamente, extremamente seco e estala o dedo já tá gigante, né? Não é assim, na vida não é assim. Mas em um trabalho que ele fez aí durante o ano de 2022, ele teve ganhos interessantíssimos de massa muscular, principalmente nos pontos de dificuldade dele, e isso me deixou muito feliz. Então tem o Carlos Feital, que vai competir sábado, para quem tá assistindo isso aí gravado, ele vai competir amanhã, dia 1º, não é isso? Amanhã, dia 1º. 1º de outubro, então o Carlos vai competir na Muscle Contest. Estarei lá, com certeza, mas de manhã tô lá. Legal. E no dia 10 de outubro, 8, 9 e 10, ele estará competindo no Mr. Olímpia em Buenos Aires. Então nós vamos sair daqui do Rio, onde ele vai competir, vamos voltar para São Paulo e no dia seguinte embarcar para Buenos Aires, onde ele vai competir.
Então o Carlos é o atleta hoje mais preparado do Team Bokerman. Aí temos os atletas que já competiram também, o Elias, conhecido como Super Choque, que veio da 3VS, na empresa na qual eu representei por um tempo. E o Elias é um menino que vendia bala no Farol. E ele dentro de um projeto do MED, cinegrafista da ABET-TV, né, que faz parte da 3VS, ele encontrou um menino no Farol, vendendo bala, e quis desenvolver um projeto desse menino comigo. E levou na minha casa esse menino e falou, você acha que dá para desenvolver um projeto com ele? Um menino que tá no Farol vendendo bala e colocar ele para competir. E ele levou junto o outro menino, que é o Qual chamado categoria que ele menino tá? Way. Ele subiu na Men's Physique e na Classic. A categoria dele, do sonho da vida dele, é Classic Physique. Então Né? tem que É o botar um pouquinho mais de massa. Tem, bastante. Mas ele subiu tanto na Men's Physique quanto na Classic Physique. E o Elias, ele chegou em casa junto com o menino Way, que é o outro membro do time. Menino, eu achei ótimo. Com o Lucas, que é o menino Way. E o Med me apresentou os dois. Até então o projeto era somente com o Elias. Porque midiaticamente, dentro de um projeto, é mais interessante você falar do menino que vende bala no Farol do que o menino que levava whey pra escola pra comer whey e levava num pote de whey. E eu falei, não, eu faço o projeto, contanto que seja com os dois. Eu acho justo que os dois façam o projeto. Você trouxe os dois até aqui, eu não vou fazer o projeto somente com um. Ele topou, começamos a desenvolver o trabalho com os dois, e pelo carinho que eu adquiri por esses meninos, eu acabei trazendo eles para o time. Competiram no ano passado, tanto pela primeira vez que eles pisaram no palco, tanto o Lucas quanto o Elias. Então, o Carlos já vinha aí de, creio que, 2 competições, né? Quando eu o conheci, ele estava, creio que, na 3ª competição dele. Então, já estava um pouquinho mais preparado. E o Lucas e o Elias, não. A primeira competição deles foi aos meus comandos. Depois disso, eu criei e desenvolvi um projeto chamado Primeiro Palco, aonde eu peguei 10 pessoas, 10 atletas, que depois alguns acabaram não conseguindo ir até o final, problemas particulares deles. E dentro desse projeto Primeiro Palco, eu coloquei no palco para competir da SPFF 7 atletas, se eu não me engano, 6 ou 7 atletas. E com isso, 2 se destacaram dentro desse trabalho. Alguns deles não queriam seguir a carreira como atleta, eles tinham o sonho de pisar no palco. Só subi, Pegar a medalha, realizei o meu sonho de conseguir colocar o shape competitivo e todos conseguiram, isso que eu fiquei muito feliz. E não tinham a intenção de seguir a carreira porque tinham as vidas paralelas ao esporte e não tinha como criar essa conotação. Outros creio que sigam a carreira como atleta. E esses 2 que me chamaram a atenção, que é a Mirelle Fernanda e o Jean Fiber, esses 2 me chamaram a atenção e eu os convidei para fazerem parte do Team Bokerman. Então temos hoje Carlos Feital, Super Men's Physique, com um futuro absurdamente como um dos grandes atletas do Brasil, se ele tiver a cabeça no lugar, e a gente estava trabalhando para isso. Físico ele tem de sobra. Temos o menino Way, o Lucas, que é bodybuilder. O Elias, que o sonho dele é ser Classic Physique, mas até então ele está na Men's Physique porque é o que as possibilidades financeiras, Pet, permitem em termos de alimentação, em termos de recursos ergogênicos, fármacos químicos, é o que ele permite, porque hoje o menino trabalha na faxina, na Academia Gaviões, lá de São Paulo, ele cuida da faxina, então a gente sabe que o salário não é um salário que permita com que ele seja um grande atleta, e quem levou ele para trabalhar, tirou ele do Farol e levou ele para trabalhar na Academia Gaviões foi o menino Way, que é estagiário da academia. Então, temos o menino Way, bodybuilder, o Elias, futuro Classic Physique, hoje em dia surfando nas 2. A Mirelle, com potencial absurdo, foi campeã agora, primeiro projeto, primeiro palco, e foi campeã da SPFF. Levantou o troféu de campeã da categoria Wellness. E o Jean Fiber também, um menino com uma vigia, trabalha 24/48, aquelas coisas assim. Caraca, O cara treina dia sim, dia não, sabe? Assim, é uma loucura. Então, isso que me motiva hoje, chegar aonde o meu esforço permitiu eu chegar, Pet, o que me motiva é isso. São histórias de pessoas realmente determinadas. E não de estar trabalhando com um super profissional, um atleta profissional, que já trabalhei com alguns. Não é isso que me motiva hoje. O que me motiva hoje é realmente o sangue no zóio dessa meninada que tem comprometimento e tem lealdade.
Pode dar uma palhinha aí, o Carlos, rapidinho? Aproveita que ele tá Claro, aqui. vem pra cá, vem pra cá. Tá aí. Saca aí, pô. Vamos Vem sacar pra aí. cá. Ó, você vai mostrar, vai sacar onde? Qual câmera? Não, Aqui, vem pra cá, Isso, Carlos. vai pra lá. Fica do lado Vem do aqui teu do meu lado ali, pô. Vem aqui do meu lado. Já vem sacado, Já vem sacado, isso, já vem sacado Pet aí. pediu, tem que obedecer, né? Já vem sacado aí. Só pra galera ver Vamos lá. Pra galera A ver. condição que ele está a um dia antes da competição dele, né? Amanhã. Que ele vai competir amanhã no Mister. Ah, você vai controlar a câmera aí, fica à vontade. Tá aqui, vem mais pra cá. Aí. Aí, deixa eu botar o Carlão aí, tá? Vai. Ó, como é que tá o garoto? Cadê? Vai precisar? Como é que é? Eita. Olha como é que tá. Carlos tá aqui, tá mostrando, ainda não tá o take, ainda não... Tá sim. Tá em você já? É que tá com... atrasado, Ah, lá, olha só. Ô, louco, você tá grande no vídeo aí, menino. Ô, como o vídeo engana, como mente. Olha só, já metendo um duplo bíceps de costas. Ó, louco, ó. Tá aqui, a gente tem um pouquinho de água, só que hoje nós vamos trabalhar fazer a bomba de sódio dele pra puxar um pouquinho de água que ele tem aqui ainda nas costas, né? Olha lá, ele volumizou bastante o Carlos. Olha, deixa eu só vir um pouquinho, Carlos. O que nós puxamos bastante agora nesse off que ele teve foi aqui, ó, o grande dorsal, a lateralidade, né, para Men's Physique, para enfatizar bastante o V-shape, né, que é o shape em V, que a Men's Physique pede bastante, procurando trazer bastante deltoide lateral, que com isso aqui, ó, do deltoide lateral proeminente e a conexão que nós temos aqui no grande dorsal, nós fazemos o V-shape, a cintura bem justa, o deltoide bem proeminente, junto com o grande dorsal aqui, o latíssimo do dorso, fazendo o V-shape, que é o item da categoria Men's Physique, né? E o Carlos tem uma condição absurda, vira de frente ao abdômen dele, vocês veem que o abdômen dele, olha o oblíquo dele todo penado aqui, faz de lado, faz uma contração lateral aqui, Carlos. Ó, vocês podem ver que... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Caraca. E é o que eu falei pra vocês, olha a condição dele. Sabe por que ele tá cheio de veia aqui? Por que você acha que ele tá cheio de veia agora nesse momento, ô Pet? Por que ele tá cheio de veia? O que aconteceu agora, minutos atrás? Ele fez uma refeição. E aí, fazendo a refeição dele, ó, como entra glicogênio, glicose, claro que não por conta dessa refeição, porque o processo não é tão imediato, embora ele esteja comendo nesse momento aqui absorção rápida, ele comeu, ó, e as veias já saltam. Cara, tá saltando todas. Agora contrai, mostra as veias, mostra, aperta, Carlos, aperta. Peitoral, traz um mais musculoso aí, ó. Fica bem de frente pra câmera. Olha a condição desse menino. Olha a condição dele. A gente posta, a galera acha que é mentira, Pet. É sério. Porque pô, bota filtro do Instagram, né? A galera acha que é mentira. Acho que é filtro. Mas é o que eu falei, esse menino aqui é um dos maiores potenciais do Brasil no esporte. A condição já é dele. O que a gente precisa? Sempre trazer mais massa muscular, melhorar sempre a versão que ele tem, né? Então é isso. Então é isso, vamos lá. Campeão Show de bola. da vida. Bom, agora... Já é campeão da vida esse menino. Agora acho que eu vou puxar aqui, Vamos lá. né? Aproveitando que você vai se ajeitar aí, eu quero mandar um beijo aqui pra Mi, Mirelle Fernanda, aqui, minha atleta, que ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Mi, super beijo pra você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Mandar um beijo aqui por Carlos Carlos Eduardo Dias também, sempre. O Carlão, sempre 10 também. O pessoal que tá aí. E então, super beijo pra vocês, tá? É isso. Show de bola. Não, agora eu fiquei curioso, Vamos lá. cara, pra saber como é que foi todo o processo aí, né? Posso tirar a blusa? Claro, Agora o calor bateu, cara. Dá uma licencinha. Porque acontece, aqui o prédio eles desligam o ar, né, cara? Tem essa, né? Tem, que é ar central aqui. Quando dá umas 7 e pouco, assim, os caras vão lá e pá! Aqui fecha às 8. Mas a gente pode... frio, agora tá calor. Agora tá calor. Tá ótimo. Vamos lá. Agora, pô, bacana. Tá show de bola aqui. Então, ô Ciro, tem uma curiosidade para saber, assim, você falou em relação ao off, né? É isso que eu queria, a curiosidade de saber em relação ao off de alguns atletas que você acompanha, e principalmente porque tem aqui um Men's Physique, né? Porque, assim, o que eu vejo hoje, né? Eu vejo que os atletas, assim, eles não estão ficando tão embaçadão, fazendo aquele booking sujo. Isso é uma estratégia que você costuma usar? O cara fica com um percentual de gordura muito alto. Vamos pegar aqui o exemplo do Carlos. Qual o percentual que ele chega, por exemplo, num booking? Que a gente mediu agora, deu 3%. 3%. 3%, pessoal, deu 3% de gordura. Todas as dobras absurdamente baixas. Vocês puderam ver ali, né, no vídeo. Realmente a condição absurda. Mas num booking eu fiquei curioso para saber quanto chega mais ou menos aí. Então, Pet, antigamente, né, até Dorian Yates, se trabalhar um pouquinho depois, né,
ali do começo dos anos 90, se trabalhava um booking sujo, sem muita preocupação em residual sujo, que é o tecido adiposo para um atleta, no caso. Então se trabalhava aí bookings absurdos, né? Eles entendiam que para ter grandes ganhos com excelência, não importava quanto que viria de resíduo sujo aí de gordura, né? Então batia aí seus 18, 20 de gordura, os atletas lá atrás. Hoje em dia, até a NPC e outras grandes promotoras de shows no mundo estão enfatizando bastante a questão do condicionamento, né? Estão pedindo com que os atletas... E pedindo não é ninguém chegar e falar assim, gente, por favor, venham condicionados. Isso é demonstrado no palco. Esse pedido é no palco. O atleta sobe, um mais condicionado, um menos condicionado, mais condicionado leva vantagem. Mesmo que esteja menor. Assim, no conjunto da obra, no conjunto sim, da tá? obra. Porque se a gente pensar, principalmente em bodybuilding, né, o primeiro requisito do bodybuilding é volume muscular. Então não adianta entrar um bodybuilding lá pequenininho, inteiro, fibrado, né? A não ser que o outro esteja muito ruim. Mas dentro dessa conotação, essas promotoras de eventos, que são promotoras, não são federações, erradamente as pessoas chamam de federações, essas promotoras de evento de fisiculturismo, elas determinam o que elas querem como projeção para os próximos shows, o próprio palco. Então elas dão o recado no palco. Elas pegam um atleta mais condicionado, um menos condicionado, embora esteja dentro da mesma volumização. Então, vence o atleta mais condicionado. Depois, no outro show, vence o atleta mais condicionado. Vence o atleta mais condicionado. Existe o feedback dos árbitros também, né? Você vai lá bater um papo com os árbitros, olha, eu quero que você venha mais condicionado. Você tá com muita água no glúteo, vamos secar, vamos tirar. Então, isso nos dá o recado. O Carlos já tem isso dele. Falar para você que o off dele, por mais que ele tenha batido em caloria, e ele aumentou muito a massa muscular. Depois eu vejo se eu acho uma foto do Mr. Santos, que ele foi campeão no Mr. Santos ano passado, e hoje a volumização que ele teve, principalmente dos pontos críticos que eram necessários evoluir, o Carlos bateu no booking agora com, sei lá, 6 a 8 quilos a mais do que ele tá hoje, 12,5% de gordura. É muito pouco. É muito pouco. Pois é. E é um número, Pet, que eu acho interessante de se trabalhar. Tá? Raciocínio. Porque não deixar passar de 12 ali, 13. Isso, dentro disso. Claro, vamos ver quem é que tá na sua mão, né? Qual é a característica genética do atleta, quem tá na sua mão, qual o somatotipo dele, para que isso seja trabalhado. Mas assim, raciocínio lógico. Você, como um grande nutricionista, vai concordar comigo. Vai concordar comigo, né, Pet? Então, o que acontece é o seguinte... Você tem ganhos consideráveis de massa muscular e ganhos consideráveis de tecido residual sujo, a gordura. Na hora que você tiver que tirar, por mais hormônio que você tome, por mais situações químicas que você tenha, que você esteja fazendo a utilização, na perda de gordura você tem uma perda de massa muscular. Então você ganha muita massa muscular, você ganhou 20 quilos, desses 20 quilos aí você subiu para 20% de gordura. Você vai ter que tirar tudo isso, dá mais trabalho, mais tempo, degrada mais o atleta e você acaba perdendo massa muscular. Então é mais interessante você encaixar ganhos progressivos dentro de um booking. Com esses ganhos progressivos você vai sujar menos, você vai tirar com mais facilidade, preservando mais massa muscular, chegando mais em condição no palco. E vai ser mais fácil para descer depois. Vai ser mais fácil. Se você suja menos, engorda menos, vai ser muito mais fácil para definir depois, para perder a gordura. Esse é o ponto. Porque o metabolismo não vai sofrer tanto, né? Não vai sofrer aquelas adaptações metabólicas, nem nada disso. Porque tu, fica pesado pra caramba, engorda, e depois, cai pra cacete pra 3, 4%. Cara, cada descida dessa, o metabolismo sente uma porrada. É isso, né? Esse choque metabólico que vai tendo, isso a curto e médio prazo, isso prejudica demais o shape do atleta, né? Entra em um conflito metabólico aí muito grande e isso o atleta acaba sofrendo o reflexo, não tem como. Então eu gosto de trabalhar hoje com os meus atletas, até mesmo, por exemplo, com o Lucas Menino Whey, ele tinha uma estrutura, a gente tinha que ter ganhos, e ele subiu bastante resíduo sujo, e foi muito difícil para ele tirar.
para chegar no estágio que nós queríamos que ele estivesse. E ele estava aí aquém, pelo menos uns 10% aquém do que eu gostaria quando nós chegamos no palco. Hoje, modifiquei a estratégia com ele. Hoje, ele teve ganhos consideráveis de massa muscular, mas de uma maneira mais progressiva, subindo menos o BF, bem menos o BF, e automaticamente está muito mais fácil para ele chegar no ponto, para ele estar condicionado do que na preparação anterior. Então você vai ter no feeling a experiência de cada atleta que está na sua mão, mas independente disso, eu não gosto de buscar ganhos absurdos, consideráveis, tendo a gordura vindo com o processo de resíduo sujo ao mesmo tempo. Sim, eu tive o prazer enorme aqui de conversar também com a Natália Coelho. Não sei Sim, se você acompanha. eu assistiu a Natália Coelho, né? E foi uma coisa assim, a Natália... Você chegou a ver a Natália de perto lá na competição? Estava lá, impressionante. A Natália é impressionante. É um negócio de doido, né, É um negócio de doido. É um negócio de doido. Porque assim, se você encontrar com a Natália assim sem estar pausando ali, você vê assim, você vê uma mulher assim, forte, né? Tá, uma mulher forte. Cara, mas quando ela sobe no palco, ela triplica de tamanho. Assim. Isso acontece muito. Por causa da condição dela, a condição que ela chega. E uma coisa bem interessante, que ela não faz booking. Ela não faz booking. Eu troquei uma ideia com ela aqui. Ela falou assim, Pet, eu não faço booking. Ela falou que ela fica... O peso normal dela é 5 quilos acima do peso de palco, você tem noção? É muito pouco para peso de palco. Assim, a diferença é muito pequena. É assustadora a diferença. Sim. É muito pequena a diferença. No caso de alguns atletas, Pet, isso acaba sendo mais fácil, né? Isso acaba sendo mais fácil. O Men's Physique, por exemplo, acaba sendo mais fácil. Nas categorias femininas é mais fácil do que nas masculinas. Mas, por exemplo, você pegar um heavyweight, um peso pesado, sim, fisiculturismo, isso aí fica mais difícil de você não fazer um booking, né? Principalmente aquilo que eu te falei. O Mr. Olímpia, ele dá recado. Quero mais volume, eu quero mais condicionamento. Ele vai dando recado. Ele vai dando os recados pra gente, né? E você vê que você se baseia em quê nesse recado? No campeão. Quem é o atual bicampeão? É o Big. É o Big, né? O Big Ram. Olha o tamanho do cara. O cara tá... Os outros que estão lá atrás, em segundo, terceiro, quarto, falam, cara, o parâmetro é ele. O recado tá sendo dado, o parâmetro é ele. Então, vamos crescer, vamos buscar. Né? Tu viu a foto de atualização dele? Meu irmão, o que foi aquilo, cara? O cara tá surreal, cara. Ele. Eu particularmente eu não gosto. Também não gosto do frame dele. Mas indiscutível o volume que ele tem, né? Eu não gosto do frame dele. Eu sou fã incondicional em termos de frame, em termos de linha, do Phil Heath. Pra mim é o bonequinho, né? O shape mais encaixado da história do fisiculturismo. Embora o meu ídolo no esporte seja o Ron Coleman. Então, em termos volume com condição e tudo isso. Mas o Phil, para mim, foi a maior estética da história da linha recente, né? Vamos falar aí da Golden Era, né? Não, vamos falar da história recente aqui, né? Do fisiculturismo, desde a década depois de Dorian Yates. Sem dúvida nenhuma, o Phil Heath é a maior estética do fisiculturismo, na minha opinião. No finalzinho que eu acho que ele começou a perder... Depois de 7 títulos, né? Depois de 7 títulos. Só isso. Só no finalzinho. Exatamente. Que ele começou a perder ali um pouco... Começou a ficar aquele barrigão e tal. Mas aí também não tem jeito, né? Não tem uma hora que não tem como segurar. Né? A utilização que existe, né, de recursos aí para que tenha essa volumização muscular, insulina, GH, entre outros, acaba fazendo com que o abdômen fique mais proeminente mesmo, né? Então, acontece, o tempo acaba fazendo isso, o excesso de comida, dilatação abdominal pelo excesso de consumo alimentar também, vários fatores também que influenciam nisso. E ele teve isso, acho que ele teve uma diástase também, se eu não me engano. Isso eu não sabia. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, então me perdoem se eu estiver falando besteira. Mas além da dilatação natural por conta do processo de anos do esporte que acontece... acho que o Phil tinha uma diástase também, que parece que foi corrigida. E assim, quais são suas apostas pro Olímpia desse ano? Fala aí. Em qual categoria? Não, fala... Na Open? Aberto, grande? Na Open... Tá. Open Classic, fala mais... E de repente na Woman Physique que tem a nossa amiga lá, que tem a... Na Woman esquece. Na Woman, a Natália, ela é, assim...
Dificilmente a Natália não leve. Eu acho. Ela ganhou 5 shows desse ano, né, cara? Então, cara, Ela a ganhou Natália, 5, né? ela é a bola da vez. Mas aquilo, Pet, vivendo no esporte como eu vivo e vivi, eu já vi, por exemplo, aposta total minha, chamado Derek Lunsford, no ano de 2018, se não me engano, 2019. Quando que o Kamal ganhou? 19, creio que 19. 20, 22. 2019, se eu não me engano, o Kamal ganhou. O Kamal pequeno, é um cara pequeno, nível de condicionamento absurdo. E a atualização do Derek Lunsford era, assim, fenomenal. Eu vi a foto dele e falava, nossa senhora, que cara incrível, que shape incrível, completo, frame completo, antero posterior, frente completa, costas completa, todo detalhado, profundidade de corte, condicionado. Derek, virei fã dele e falei, ele vai levar. Eu estava lá no Olympia, em Las Vegas, torcendo pro cara. Torcendo, assim, o Derek. Quando o Derek entrou, que eu olhei pra ele, uma caixa d'água. Putz, cara, erraram na finalização. Errou a mão na finalização. Que é a coisa mais E comum. acontece. Acontece demais, né? Acontece. A gente tá falando nível Mister Olímpia. E erra-se, sim. E aí ele entrou, tava com mais volume, com mais retenção, peito cheio, as costas cheias. Encostou o Kamal do lado, menos volume, inteiro na fibra. O Kamal levou. E ele era a grande aposta daquele ano. E não ganhou. Então nós sabemos que o esporte é assim. A Natália, para mim, hoje é a atleta postulada ao título. Mas, cara, um errinho de horas. Um erro de horas. A bioquímica dentro do fisiculturismo é importantíssima. E um erro de horas faz com que a pessoa ganhe o título ou perca o título. Então, eu aposto na Natália, a categoria que você falou. Acho que na Classic Physique o Ramon vai avançar. O Ramon vai sair do top 5 para um top 2, mas eu ainda acho que... Você acha que é top 2? A tua aposta é top 2 nele? O Ramon, já tive a oportunidade de treiná-lo, né? Dar um treino para ele, convivi alguns dias com ele. O Ramon é um negócio incrível. Eu vi na feira, eu achei um troço assustador, Não, cara. o Ramon é assustador aquele cara. O Ramon, ele é incrível. Ele é incrível. Ele hoje, já é postulado a brigar diretamente com o Chris Bumstead, né? E eu acredito nisso. Eu acredito sim, embora vendo a atualização do Brion, vendo a atualização dos outros ali, que também evoluíram, porque o Ramon acho que inflacionou muito o mercado da Classic Physique, né? O Ramon chegou ali do nada, primeiro Olímpia da vida dele, top 5, e todo mundo, os gringos de orelha em pé, os gringos assim sem entender nada, só se fala dele, porque tem que falar pela condição que ele tem. E aí o top 2, o top 3, o top 4 fala assim, tem esse top 5 aqui. Não, e o cara no segundo maior campeonato ficou em segundo, né? Pois é. Então, aí, sem contar que logo depois disso, no Arnold Classic Ohio, ele veio e ficou em segundo. Então o Ramon inflacionou todo mundo ali. O Ramon chegou e elevou o nível da categoria. Tá? O Chris é incrível. O Chris é incrível. Bumstead. Só que os outros também são. Mas o Ramon chegou ali e fez todo mundo se coçar. O Ramon fez todo mundo trabalhar dobrado. Pode ter certeza, Pet. E ele era top 5. E eu acredito que ainda esse ano seja do Chris Bumstead. Ainda. Mas o Ramon já está encostado nele. E se não brigar de igual para igual ali, eu não digo nada. Mas eu acredito ainda, se eu tivesse que fazer uma aposta financeira, não é o caso, não gosto de aposta, mas eu apostaria ainda esse ano no Chris como top 1, Ramon no top 2. Mas pro ano que vem, o Ramon nessa progressão que ele tá tendo, aí ele... E a hora que o Ramon passar também, na hora que o Ramon der esse passo, eu acho que o Ramon vai dominar aí, fazendo o trabalho, né? Ele continuando dentro de uma linha de trabalho, principalmente agora com o Pacho, que é um fenômeno, o Ramon vai ter alguns anos aí de domínio no Mister Olímpia. Porque são muito novos ainda, né, cara? É impressionante, os caras Pois estão... é. O Zanca é muito novo, o Urza é muito novo. O Urza também eu gosto pra cacete do Urza, assim, a simpatia, né, cara? Ele é demais. Ele é demais, figura. Veio pro Rio de Janeiro, pediu Guaraná, né? Todo mundo foi lá no Cristo, pedia beber Guaraná. O cara é carismático pra caramba, Ele é né? carismático demais, cara. O pessoal da Classic é um pessoal um pouco... Porque assim, o Open já tem mais essa característica de fechadão. Porque, pô, você imagina, quanto que esses caras comem? Tem ideia de pico de insulina que os caras têm o tempo todo?
Além de O cara fica com sono o dia inteiro. Além disso, fora a utilização exógena, né? Os caras são letárgicos. Pô, o cara tem sono o dia inteiro. Eu trabalhei com Open. Os caras têm, né? O cara quer comer, treinar e dormir por conta do peso, por conta do excesso de sobrecarga, o estímulo, tudo isso. Quando veio a Classic, ela popularizou um pouco mais o esporte e os caras vieram numa pegada um pouco mais pop. Eu costumo dizer que sempre existiu o rock, o rock and roll lá, aí o rock and roll, todo mundo de pretão, pesadão, aquela coisa sisuda fechada, é o Open. Aí veio a Classic Physique e virou o pop, né? O pop rock, veio aquela coisa que agradou todo mundo. E isso graças também a essa simpatia do Ramon, a simpatia do Gabriel Zancanelli, que é um fofo, a simpatia do Urs. O próprio Cris é um cara mais tímido, mais envergonhado, mas ele é um cara carismático. Ele não é marrento, né? Ele é tímido, ele é diferente. Tímido, ele é tímido. Então a Classic Physique hoje popularizou muito, né? E isso só trouxe um crescimento absurdo para o esporte e todos os nossos Classic Physiques aqui incríveis. Eu tive agora, né? Teve agora no Olímpia, o Fábio Juno campeão, super shape. Meu irmão Felipe Marins estava incrível também. Todos os outros atletas, tal, fenomenais. E a Classic veio para dar essa movimentada no esporte. Mas na pesada, tua aposta ainda é no Big. Esse ano eu acredito que ainda seja dele, porque o segundo colocado, eu 2 anos atrás, para mim, foi o pior Open da história, da história do esporte. Né? Como é o nome dele? O que ganhou foi o... Esqueci o nome dele. Davi, como é o nome do que ganhou o Open há 2 anos atrás? Foi o... do Olímpia, o... Ih, rapaz, vamos pedir ajuda nos universitários ali. Não, no Google. Esqueci, Não, tá, agora falhou o nome dele aqui agora. Eu também falhou. Mas foi o pior Open da história, na minha opinião, né? Ele foi... Eu tô com o nome dele na ponta da língua, cara. O Big Ram 2020 e 21. Você tá falando de 19? Tô falando 19, É porque 20 não... Foi. Teve de 20. Foi o Brandon Curry. É o Brandon Curry. Brandon E Curry. pra mim, o Brandon Curry foi o pior campeão da Open da história. Se Tanto comparar que não com todos os continuou, outros. não continuou. Mas tava muito ruim aqui. E tava muito ruim, né? O stage aquele ano tava muito ruim. Não tava... E mesmo hoje eu não vejo ninguém assim. O Nick Walker, pô, beleza. Super Cara, eu não atleta. acho um frame bonito, Eu cara. não gosto. Eu não gosto do frame dele. Aquelas, as veias na perna dele, aquelas. Porque o cara não opera aquilo, cara. Eu não sei. Mas aquilo, esteticamente, não fica um negócio tão bonito, embora ele seja gigante. Não fica legal. Não, nada legal. Assim, eu tenho um amigo vascular e é impressionante quando ele me mostrou, ô Ciro, uma foto de um antes e depois de um cara, um maromba, e mostrou a foto com parece estilo Nick Walker e pós a retirada, feita a cirurgia ali. Cara, é surreal o tamanho que a perna fica. A perna, depois que o cara acerta aquela circulação, a perna do cara dobra de tamanho. Fica gigante. Eu não tenho essa informação. Não, é surreal, cara. É surreal como essa faz diferença estética. Se ele operasse, poderia fazer uma diferença estética absurda. Assim, não só estética, como hipertrófica. Pois é. Eu se tivesse que apostar, também, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em mais um título do Big Ram esse ano. Que Radi Chopin, cara. Chopin correndo por fora. Cara, eu acho também mas fantástico. Mas a simetria de deltoide dele, a questão do óleo que tanto dizem, acaba prejudicando um pouco ele. Ele tem uma simetria de deltoide, embora eu goste muito do shape dele, eu acho o nível de condicionamento que ele traz é bem bacana, ele é bem pequenininho. Também estive com ele lá no Olímpia, assim, lado a lado, assim, ele é menor que eu, de altura, né? Cara, Não, menor que eu, ele deve ter 1,62m, 63m. Tá de pilha? Eu não sabia que era isso, não. Sim, ele é pequenininho, o Radi Chopin é pequeno. Pequeno de altura, né? Ele era 212. Ele era 212, ele era 212, ele foi campeão na 212 e não quis subir no Olímpia na 212. Ele foi já subir diretamente na Open. Né? se ele sobe na 212, ele levava com folga. Por isso, porque ele tem muito volume, é como o Fabrício Moreira. O Fabrício Moreira com 89, 90 quilos, ele é gigantesco, ele pode bater até 96. É mais ou menos a correlação do Radi. Ele tem baixa estatura, mas é gigante, né? Cabe muito músculo ali. Então, eu apostaria ainda na Open esse ano, o Big Ram como campeão. O Ciro, um outro cara que eu gosto, que eu também fiquei fã, é o tal do Good Vito, meu irmão. Caraca, eu vi aquele cara na feira, eu fiquei assim...
porra, o que é aquilo, cara? O cara é muito grande. Ele é muito grande e outro menino carismático. É um menino parece um menino, parece, não o conheço pessoalmente, assim, já estive com ele pessoalmente, mas não o conheço pessoalmente. Parece um menino do bem, parece um menino Então, ele já acha legal, com um né? frame bonito, cara. O frame dele é Ele é bonito. grande. É. Assim, não é só... Eu não vi ele condicionado. Não, Mas- não, se você pegar a foto, assim, a atualização de... Porque tem 6 semanas, ele vai sumindo daqui a 6 semanas, Sim, né? sim. Cara, já tá num... Já tá bom. Já tá eu bom. vi. Ele é Cintura... muito largo, né, cara? Ele tem uma cintura, mas ele é muito largo. Mas eu quero ver ele na fibra. Quero ver o Gudivito Sim. Mas é um cara que tem potencial também. É um cara que tem potencial. A galera até brincou, né? Pô, meu irmão, dá logo pro pra esse cara, porra. Não sei o que. Pois é. Então eu aposto nele, aposto no Cris ainda esse ano, com o Ramon ali já marcando uma presença fortíssima ali, talvez no top 2. Aposto na Natália e aposto no Big Ramy ainda. Não, então fechou. Serão, eu gostaria de falar com você pra gente fazer as considerações finais aqui. Pô, cara. Pra não tomar mais Imagina. o seu tempo e o... Como é que é? O Carlos. Carlos tá ali quase morrendo ali. E assim, é importante falar que isso é mais da cabeça. O shape dele ontem, por exemplo, ele viajou, treinou pesado, adrenado, tava 200 por hora e não tava cansado. Hoje levantou cansado, sem fazer nada disso e comendo mais do que comeu ontem. Sabe o que Vai é isso? entender. Cabeça. Ele vai subir amanhã. É normal, o cara é atleta. O cara tem a cabeça dele, o que passa na cabeça dele, tudo que ele fez na preparação dele, a responsabilidade que ele tem com isso, os anseios que ele tem. Isso é normal. Eu fui atleta. Quem é atleta sabe disso. Ele vai subir amanhã, ele vai subir em menos de 24 horas. A cabeça do cara tá em outro nível, né, cara? Então, esse cansaço, esse nível de estresse... É um cansaço assim, mental, realmente. É, sem dúvida, né? É isso. Então, Serão, vamos fazer agora as considerações finais aí, pra gente finalizar uma mensagem final que você queira deixar para o nosso caos aí. Primeiramente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui o seu convite, estar sempre disponível a estar aqui batendo papo com você. Quando você quiser, é só me chamar, que é um grande prazer. Se deixar aqui, a gente vai ficar falando até 2028. Eu falei que a gente fala pra caramba, né? A gente fala muito, né? Se deixar, a gente vai falar até 2028. Então, eu quero agradecer aqui o convite, a presença. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado, que de alguma maneira vocês tenham aproveitado esse bate-papo aqui, né? Que eu acho que isso é o fundamental. E a mensagem que eu quero deixar, ela é uma mensagem simples. Faça sempre o que você tem vontade de fazer da melhor maneira possível, se dedicando ao máximo, respeitando sempre o próximo. É isso. É isso, ou seja, não enche um saco de ninguém. Deixa os outros trabalhar, deixa as pessoas trabalharem. Foi muito polido, meu amigo. Não atrapalha ninguém e dedique-se ao máximo. Todas as pessoas são capazes de acreditar em você. Somente, mas ninguém é capaz e ninguém pode acreditar mais em você do que você mesmo. Se alguém acreditar mais em você que você é capaz de chegar, tá errado. Não pode. Você tem que acreditar que você é capaz de chegar mais do que todo mundo. Já vai ser muito difícil, Pet. Muito difícil. Mas muito difícil. Então, se você não acreditar e ficar esperando alguém acreditar por você, você não vai chegar. É o que eu sempre falo, é a tal da obsessão. Se você não tiver a tal da obsessão, aquela obsessão do bem, meu irmão, tu não chega. Eu não vejo como obsessão. Sabe duas coisas que eu vejo a galera se confundindo com adjetivos? Obsessão é do bem, ganância é do mal. Né? Quando a gente fala, eu tenho obsessão, nossa, o cara é obsessivo. Cara, não. É que associa toque, né? Tá todo obsessivo compulsivo. Você tem que ser obsessivo, você tem que ter essa questão. É a gana, é o sangue no olho. Ter ganância não é legal. E a mesma coisa do que as pessoas falam assim, isso aqui é uma inveja do bem. Não, inveja do bem, inveja branca é ridículo falar, né? Mas inveja do bem, não existe inveja do bem, existe inveja que é ruim e admiração que é bom. Então, quem tem essa inveja do bem não é inveja do bem, é admiração. Então, Pet, eu te admiro. Não tem inveja do bem com você, eu te admiro. E tá tudo certo elogiar, cara. Qual o problema, né? Eu admiro. E se eu não admiro, se a pessoa não tem esse sentimento ruim, que é inveja, quer ter o que é seu, quer que você não tenha o que você tem, isso é inveja. Agora, não tem essa de inveja do bem e inveja do mal. É admiração contra inveja, né? É obsessão contra ganância. É isso. Precisa equalizar um pouquinho esses adjetivos, né? Não, mas finalizou lindamente. Maravilha. Obrigado, Serão, cara. Muito obrigado.
Foi demais essa conversa. Sempre que vier aqui, sabe que... Obrigado, eu Tem aqui agradeço e tô aqui. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast. A vida é um caos. Valeu. Caraca, show de bola, Cirão. Valeu, mano.